Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com Augusto Silva Guerra. Ele foi aprovado na primeira fase do concurso da PF para o cargo de agente e vai contar como ele conquistou essa aprovação, qual foi a sensação de saber que tinha sido aprovado. Então, seja muito bem-vindo e parabéns por essa conquista. Obrigado, Cláudia. Eu sou natural, né, de Teixeira de Freitas, Bahia. Tenho 23 anos, sou formado em agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo e eu comecei a estudar logo após que eu me formei, né? E aí, durante esse período, graças a Deus, consegui lograr êxito agora recentemente na Polícia Federal e na Rodoviária Federal também. Na Rodoviária Federal fora das vagas, né, mas classificado, e na PF já consegui uma classificação melhor, estamos ali dentro das vagas. E aí da onde que você é? Da Bahia? Teixeira de Freitas, Teixeira de Bahia. Freitas, isso. E aí por que você decidiu então estudar para concursos e a área policial? Então, logo que eu me formei, uma semana depois mais ou menos que eu apresentei o TCC, uma amiga mostrou um edital para mim de um concurso lá da própria universidade onde eu estudei, que ele abarcava mais ou menos as matérias ali que eu gostava e que eu tinha feito meu TCC. Então, assim, foi meio que foi a porta de entrada para os concursos. Então, naquele momento ali, eu peguei o material, a referência bibliográfica, e comecei a estudar. Só que na época eu não sabia estudar para concurso. Assim, a gente estudava ali dentro da faculdade e assim, estudava normalmente para fazer uma prova ali 2, 3 dias antes, conseguia passar e seguia, né? E assim eu fiz para esse concurso. Eu juntava material, então eu batia o primeiro tópico, eu ia e achava que pelo fato de eu ter compreendido, eu tinha aprendido, que não é verdade. Até você internalizar um conteúdo é um processo um pouco mais complexo. Então eu fiz assim, tópico 1, 2 e assim, fui seguindo até o final. E quando chegou lá na hora da prova, eu não sabia sobre a questão de revisão, de questão, de exercício. Eu via a questão que eu sabia que eu tinha visto no material, que eu tinha estudado, mas eu não tinha certeza para acertar a questão. Então, assim, eu acabei ficando em terceiro lugar, tinha uma vaga só, mas foi o que me mostrou que eu conseguia fazer aquilo, né? E foi então que eu comecei a estudar, decidi que eu ia fazer isso, porque eu sabia que eu ia dar conta de alguma forma. E aí, então, seu estudo até a PF foi quanto tempo de preparação? Quando eu comecei a estudar, já voltado assim, né, com material estratégico, eu entrei de cabeça nesse mundo, foi ali mais ou menos em setembro para outubro de 2019. E aí desde então comecei e não parei mais, até ser aprovado. E aí, como que você conheceu estratégia? Então, quando eu comecei a estudar para aquele concurso da universidade que estava, né, estudando, aí tinha a parte de legislação. Aí você começa ali, digitando 8.112, né? E aí o algoritmo ele já vai reconhecendo o interesse. E aí já vai mandando anúncio da área, né, dos cursos. E aí foi que eu conheci estratégia através disso, porque eu não conhecia ninguém que estudava, que estava estudando, se preparando, né? E aí eu vi o estratégia e contratei, né? E assim, deu certo, que eu gostei bastante do curso, ele me entregou o conteúdo necessário e a partir daí eu comecei minha preparação sempre com estratégia, ao longo desse 1 ano e 7 meses, 8 quase, mais ou menos aí. E aí, você teve apoio da sua família nessa decisão de estudar para concurso? Então, graças a Deus tive, porque meu pai ele era empregado público, né, no Banco do Brasil, então assim, lá em casa sempre foi muito constante a conversa do concurso, né, durante um tempo, assim, meu pai e minha mãe sempre falaram muito sobre estudar para concurso. Eu acho que até um momento, assim, eles pararam, assim, eles acreditaram, talvez, que a gente pudesse estudar, né, porque nunca deu muita ligança, mas quando eu decidi, eles não hesitaram em nenhum momento e assim, sempre deram apoio ao longo de toda a minha criação, né? Investiram na educação ali necessária, deram apoio e assim, eu sei que isso contribuiu muito para a aprovação. Mas aí, nesse período de estudos, você teve que conciliar com o trabalho? Não, logo quando eu saí da faculdade, eu já acabei emendando os estudos e eu não cheguei a começar a trabalhar, né? Então, assim, como o meu pai e minha mãe deram apoio, incentivo, nunca exigiram, assim, que eu tivesse, né, que trabalhar ali, porque tinha condição de estudar, eles me permitiram ali estar estudando integralmente e assim foi durante todo esse período.
E aí conta um pouco mais, então, sobre a sua rotina de estudos, né? Um pouco mais detalhado, como que você se organizava, quantas horas por dia você estudava, você cronometrava o tempo de estudos? Então, logo antes, um pouquinho, assim, mais ou menos uma semana antes de comprar de fato o material, eu fui dar uma pesquisada no próprio YouTube do Estratégia, porque pesquisar como é que era a metodologia de estudo, porque, como eu falei, eu não dominava o estudo para concurso. Então, tinha um material lá de uns vídeos a respeito de como montar um ciclo, de como eu ir marcar PDF, grifar, né, fazer os resumos ali através dos PDFs. E assim eu fiz, né? Então, assim, eu montava uma planilha no Excel, comecei com entre 3 e 4 matérias por dia. Normalmente, no começo, comecei com 1h30 cada matéria, né? E aí, quando eu comecei estudar para PCDF, eu estudava 4 matérias por dia, 1h30. Isso aí era cronometrado. E assim, à noite, às vezes, eventualmente, eu fazia algo a mais, assim, já... Mas, assim, tudo isso era extra. Então, assim, já não marcava tempo, né? Tentava fazer uma revisão, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui, durante esses 3 meses de pós-edital da PCDF, eu fiz, assim, de domingo a domingo eu estudava, né? Que o meu tempo era escasso. Aí, após a PCDF, eu dei uma reduzida pouca na carga horária, eu passei a estudar 1h15 cada matéria, que aí eu conseguia fechar 4 matérias no período da manhã. E aí, assim, consegui aproveitar ali a manhã bem, e aí à tarde eu revisava alguma coisa e treinava para o TAF logo depois, né? E à noite revisava mais alguma coisa que fosse precisa. Então, aí eu fazia, já nessa segunda etapa, após a PCDF, eu estudava de segunda a sábado, aí sábado à tarde eu já fazia um simulado, domingo de manhã corrigia e assim ia mais uma semana e outra, até a aprovação. Foi mais ou menos isso. Então, estudar todos os dias, não tinha um dia de descanso. Isso, aí, assim, no começo, como eu peguei um edital aí da PCDF com um tempo curto, era de domingo a domingo, mas assim, não é nada que eu recomende, porque eu acho que é necessário você ter pelo menos um dia de descanso, mas assim, é bem particular de cada um. Só que eu entendia que durante 3 meses isso não ia me matar. Quando eu que eu comecei a dar mais enfoque na Polícia Federal e Rodoviária Federal, foi que eu comecei, assim, entender que para mim seria agora importante. Então, assim, o meu domingo, por exemplo, era um dia de descanso, apesar de que pela manhã eu fazia a correção do simulado completo, né? Então, assim, à tarde ficava mais livre, mas de resto era a semana toda. Entendi. E aí você comentou um pouquinho aí sobre os seus estudos. Em relação a questões, você fazia os simulados, né? Mas você também fazia pelo sistema de questões de estratégia, pelos PDFs, ia atrás das provas anteriores para conhecer a banca? Então, basicamente assim, no que tange a metodologia que eu utilizei primordialmente PDF, né? Eu me adaptei melhor, achava que para mim a absorção era melhor, a evolução, o avanço na matéria era melhor. Então eu grifava ali as partes importantes e seguia. Então sempre avançando no conteúdo. No que tange a questão, o próprio material do PDF tem as questões no final, né? Então, assim, tem bastante questão lá e eu sempre gostei de fazer essas questões no PDF. Fora aquelas que tem ao longo da aula ali, já acompanhando o conteúdo, tem as questões ao final. Então, aquelas questões eu batia ali todas. No que tange ao sistema de questão, eu até tenho, mas assim, não era algo que eu me adaptei muito a sistema de questão. Então, eu preferia fazer uso das questões do PDF, que o professor já selecionava ali a dedo, dentro da realidade daquele concurso específico que eu estava estudando, e fazer simulado. Sempre gostei de fazer simulado, que eu acho que acaba agregando, te dá ali a dinâmica da prova, você começa a entender como é a dinâmica, e assim, te prepara muito para o dia. Quando você chegar na prova, é mais ou menos como se você estivesse fazendo mais um simulado. Então, meu estudo era o PDF, as questões e simulado, né? E aí fazer revisão com o mapa também. O mapa eu mesmo fazia, que eu acho que é importante seu processo de construção para você entender o que você está fazendo ali, e era mais ou menos isso, meu estudo. Mas e videoaula, por exemplo, você assistia às vezes? Videoaula assistia-se eventualmente, por exemplo, com estatística tinha algumas aulas assim que davam uma enganchada, então eu ia lá, recorria à videoaula, mas de modo geral era sempre PDF, e alguns momentos assim, já na reta final, quando eu achei que fosse suspender o concurso, dessa vez que teve, eu achei que fosse suspender de novo. Então assim, como eu já estava um pouco cansado de estar estudando bastante tempo,
eu meio que tentei fazer uma revisão em algumas matérias por videoaula, para ser, seria um estudo mais passivo mesmo, mas era porque eu já estava bem cansado, assim, saturado, então só nesse caso que eu recorri mais, né? Em algumas matérias mais difíceis, como estatística, e nesse último momento ali que foi para tentar revisar, mas acabou que nem deu tempo para avançar muito, porque teve a prova. E aí a parte discursiva, como que foi a sua preparação? Então, a parte discursiva, quando eu reconheci, assim, que era um ponto fraco meu, a parte discursiva, porque quando na época do Enem, de vestibular, eu nunca tinha tirado mais de 600 na redação. Então, assim, logo que eu comecei a estudar, eu já vi os professores falando assim, ó, não negligencia a redação, porque muita gente vai bem na objetiva e cai na discursiva. E aquilo ali, eu já entendi aquilo ali, falei, ok, eu não sou bom nisso aqui, e aí foi que eu recorri a Janaína Arruda, que eu deixo meus sinceros agradecimentos, porque por meio ali das aulas dela, né, que ela explica super bem, dá um esqueleto, mostra ali o caminho que você tem que seguir, e aí com as correções dela, eu consegui evoluir, porque a primeira redação que eu fiz na época para a PCDF, a PCDF ela tem uma redação valendo 30 pontos. E aí a primeira redação que eu mandei para eles, minha pontuação foi 11 pontos. E aí foi um momento assim que eu dei uma apavorada, eu falei, não é possível, eu estou muito longe ainda, né, de alguma coisa. E aí, assim, a partir daí eu comecei, né, estudar ali a redação, fazer os temas que a professora postava lá, e assim foi evoluindo, né, tanto que no final das contas eu tive um bom resultado e que me permitiu estar com uma boa colocação. Atualmente você está em qual colocação? 85º, fiz 90 pontos na objetiva e 12,2 na discursiva. É a importância também de não deixar de lado a redação, né? Exatamente, porque assim, acaba que, ali, principalmente nas primeiras posições, as notas elas ficam muito apertadas, né? Então, assim, uma nota na discursiva ali a mais, ela te leva lá para cima ou pode te derrubar bastante. Então, dependendo, ele te coloca dentro ou fora do concurso, né? Vi muita gente que foi para a segunda fase e que acabou caindo. Na PRF, muita gente que tirou nota, inclusive, superior à minha e que caiu na discursiva. Por isso que é importante. E são várias etapas, né? Então agora você está mirando aí o TAF, como que está a preparação? Para mim agora tá assim, tranquilo, porque eu já estou me preparando para o TAF da PRF, que é um TAF um pouco mais intenso, mais pesado, e aí assim, já vai abarcar, de um modo geral, a Polícia Federal, né? Exceto a natação. Mas assim, no mais tá indo tranquilo, preparando bem, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas você já tinha esse costume de fazer exercício físico antes de pensar em concursos, ou foi uma coisa que você teve que fazer por conta disso? Não, da vida assim, eu sempre fui de exercício, sempre gostei muito de academia, jogar bola e tudo mais. Só que antes ali de começar a estudar, eu já estava um tempo sem fazer nada, que eu já tinha vindo ali do TCC, né, que consumia bastante tempo, então eu estava um tempo um pouco mais sedentário. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei, rapaz, eu acho que deixa eu começar a treinar logo, porque talvez leve um tempo para eu chegar bem preparado, né? Então eu decidi começar, logo que eu comecei a estudar também, comecei já a me preparar sempre, né, para chegar bem condicionado. E agora a PCDF você vai fazer também? Então, a PCDF ela já está marcada, né, para agosto, e eu vou ver como é que vai estar o andamento das duas de cá. Até por conta do custo, né, de viagem, por conta da pandemia aí, a gente está tendo que assumir um custo maior aí com transporte particular, evitando pegar ônibus e tudo mais. E assim, acaba sendo o custo pós-aprovação, ele é muito elevado, né? Então, assim, eu vou ponderar mais pelo lado do custo, assim, mas, assim, se for possível, eu farei, porque quanto mais chance de aprovação, melhor, porque, assim, o jogo só acaba quando termina, né? Então, assim, o concurso público ele tem várias etapas, principalmente o policial. Então, assim, pode dar errado em qualquer momento. E aí a gente tenta minimizar esse risco e alçando o máximo de possibilidades possíveis. Que foi, inclusive, a PCDF foi onde você realmente começou a estudar, né? Exatamente, foi onde começou, mas assim, acabou que a prioridade, no final das contas, era uma polícia federal, tanto ou a rodoviária ou a polícia federal, porque ela me permitiria, em algum momento, mesmo que demorasse esse momento, né, que demorar, voltar para o lugar de onde eu vim ali. Já o Distrito Federal,
apesar de ser uma excelente polícia, ela ia me restringir ao Distrito Federal e daí eu nunca voltaria para casa. Então, acabou que ela não foi minha prioridade, de fato. Mas foi o pontapé, foi o que me permitiu começar a estudar mais motivado, né? Que eu comecei a estudar quase no pós-edital, um pouco antes, mas foi quase no pós-edital. E isso me deu um gás ali, pelo menos de 3 meses, muito assim, com a motivação lá em cima, né? Então, tem a colaboração também desse certame. E o que você achou da prova? Quando você foi fazer a prova, você achou difícil a prova? Então, a prova eu saí da PF, eu saí meio, assim, tem muita gente que diz que já sai, assim, confiante da aprovação. Comigo não foi bem assim não, porque, principalmente por conta de estatística. A prova de estatística, para mim, pelo menos, foi muito desequilibrada e ao longo dos simulados era uma matéria que eu já tinha uma facilidade. Eu até contava que pudesse vir um pouco fora da curva, mas eu achei que de repente uns 6, 7 pontos ali eu conseguiria alcançar. Quando eu vi a prova de estatística, que era uma matéria que eu ia bem, eu falei assim, rapaz, aqui eu não sei nada. Então, quanto mais o resto, né? E aí, eu fiquei bem na dúvida ali. Então, assim, eu não tinha muita certeza se eu tinha ido bem ou não. E aí eu fiz mais ou menos ali, eu dei uma passada, eu tinha feito talvez umas 80 questões. E aí eu fiz a redação, voltei para a questão, e aí eu fui forçando algumas questões para eu tentar chegar naquele 50%, 50% entre certas e erradas, né? Aí quando eu cheguei ali mais ou menos em torno de 57, 58 questões erradas, aí eu vim preenchendo tudo certo, e aí acabou que o resultado foi positivo. Mas assim, quando você faz isso, é meio que um risco que você corre, porque eu não tinha muita segurança das questões que eu tinha marcado e isso poderia acabar me comprometendo, mas deu certo e a pontuação mostrou aí que funcionou, né? Apesar da dificuldade lá na estatística, deu tudo certo. E aí, qual foi a sua sensação, né, quando viu que tinha sido aprovado? Então a sensação foi muito gratificante, né? Porque você passa ali um período longo, né? Assim, depois que tudo passa, né? Você olha para trás e fala assim, foi muito rápido, mas o período, o dia a dia, ele é muito desgastante, ele desgasta fisicamente, você está ali todo dia treinando para o TAF, você desgasta psicologicamente, e na hora que a gente vê o resultado ali, assim, é o reconhecimento que o que a gente fez ao longo desse período valeu a pena, porque a jornada do concurseiro é uma jornada solitária, que ele abdica de muita coisa, abdica da família, abdica de amigo, para seguir aquele objetivo e tentar acelerar o processo, né? Então, assim, na hora que você vê ali seu nome, assim, é quase inacreditável, assim, porque quando a gente começa, parece impossível lá no começo. Você olha assim, será que eu vou dar conta? É tanta gente, né? No cargo de agente eram 222 mil inscritos. Você fala, por que eu vou estar aqui? E quando você vê seu nome lá, você fala, dá certo, sabe? É fácil? Não é fácil, porque assim, é todo dia você lutando contra si. Mas ao final você é recompensado, com certeza. E aí teve também o lado até da pandemia, que os concursos que você foi fazer, todos tiveram algum, né, ou suspender, ou cancelar, enfim, PCDF foi que começou, inclusive, né, tava para ter a prova e a pandemia não deixou. Então, como que você lidou com esse lado emocional, com essas incertezas? Exatamente, assim, quando a PCDF, a escrivão, né, foi suspensa, ela foi a primeira. Então, naquele momento, assim, para mim foi excelente, porque eu tinha começado a estudar um pouco mais de 3 meses, e eu falei assim, agora é a hora que eu vou correr atrás, né? E como assim, na época a gente não sabia como ia ser essa dinâmica de remarcação, quando ia remarcar, e se remarcasse é para daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Então eu fui tentando, assim, acelerar ela, né, para poder ficar mais inteirado, porque mesmo que eu não tivesse 100% para aquela prova, era a prova para a qual eu estava mais preparado, porque era a única que eu tinha estudado até então. E aí eu continuei, então assim, ao longo desse processo, para mim foi tranquilo, assim, lidar com a suspensão foi tranquilo. Já quando estava chegando na prova da Polícia Federal e Rodoviária, foi o momento, eu acho que eu estava mais assim, que eu querendo descansar, né? Porque eu achei que fosse suspender. Então eu falei, pô, se suspender agora, é a hora que eu vou dar, sei lá, tirar uma semana aqui para descansar. Então, assim, na reta final, foi justamente a época que eu estava mais, assim,
já para baixo, que eu achei que fosse suspender, eu já estava bem cansado disso. Mas antes, até então, eu estava indo bem tranquilo, porque eu sabia que era sempre o tempo para eu poder correr atrás, que tinha ainda muita ponta solta aí para ajustar. E aí, consegui a tempo chegar bem, e apesar assim de que eu achei que fosse suspender, mas ali naquela hora eu já estava bem com o que tinha que estar. Já estava bem preparado, tanto que conquistou aí a aprovação, já está indo agora fazer o TAF. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que também sonham em ser aprovados, que estão nessa trajetória aí de estudos. O que você poderia deixar de mensagem final? Então, eu tenho assim 2 mensagens. A primeira é que assim, o que vai te levar à aprovação é a sua disciplina. É muito bom estar motivado, mas assim, eu não conheço ninguém que está motivado todo dia. O que vai fazer você fazer todo dia o que tem que ser feito é a disciplina. Então, eu acho que o concurseiro, o pilar dele tem que ser a disciplina, fazer todo dia o que tem que ser feito, que ele vai alcançar o resultado. E outra mensagem é que eu acho assim, não é porque ninguém conseguiu que é impossível, mas assim, se pelo menos uma pessoa conseguiu, então é possível. Então assim, se hoje eu estou aqui, eu consegui, e os outros colegas que vieram aí conseguiram, então quem está em casa hoje estudando vai conseguir também, porque um dia a gente já teve lá, eu já tive em casa também assistindo webinário, assistindo entrevista de aprovado, e achando assim que, pô, será que um dia eu vou estar aí, né? Será que um dia eu vou conseguir? Assim, parece que todo mundo que está do outro lado lá é um gênio que conseguiu uma aprovação em meio a tantas pessoas, mas na verdade eles fizeram o que tem que ser feito, assim, e é difícil para todo mundo, mas assim, com disciplina, com esforço, dá certo. E assim, e o mais inteligente, ele vai ter que estudar também. Então, assim, não existe essa mística, só passa gente inteligente, ou só passa... Não, tem muita gente, tem quem trabalha, passa, quem tem filho, quem às vezes não teve aquela educação de base tão boa, passa também. Então, assim, o pilar do concurseiro para mim é a disciplina e acreditar, né? Porque se a gente não acredita no que a gente faz, a gente já perdeu. Então, acreditar que dá certo. Augusto, então, muito obrigada por você ter aceitado vir até o Estratégia, conhecer a sede, os professores, dar esse depoimento aqui para a gente. E estamos na torcida para as demais etapas, para que você tenha muito sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente já não volta como policial para falar um pouco do cargo, do ofício. E muito obrigado a todos, professores, obrigado, né, por conta do material de qualidade que os professores entregam e que, assim, é o atalho para aprovação, né, que é o material de qualidade, né? O estudo com material de qualidade, a disciplina do aluno, é o segredo aí do sucesso, não tem outra não. Obrigada, então, mais uma vez. E a gente vai mantendo contato para quem sabe, né, em breve você voltar a dar mais entrevista. Obrigado. E, pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, acesse o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.